Olá, professores, coordenadores, gestores da educação que seguem meu canal e me acompanham. Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o papel do coordenador pedagógico, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a participação do coordenador e a atuação junto à comunidade escolar, ou seja, junto às famílias, junto aos servidores que atuam na escola, mas principalmente às famílias e aos alunos, dependendo do nível de ensino também. Antes de falar sobre isso, eu só queria fazer um esclarecimento e pedir para vocês aqui, né, que comentem o vídeo. É importante, né, se você gosta dos meus conteúdos, quer ajudar o canal a continuar no ar, né, isso é importante. Então, dá um like ou dá um dislike, não importa, né, mas fazer as manifestações aqui no canal são muito importantes porque o YouTube reconhece isso e acaba, né, ajudando o meu canal a se manter no ar e a ter aí um bom alcance, tá bom? Fazer os comentários é de extrema importância e é lógico, também compartilhar com quem você puder, tá bom? Então eu agradeço aí, que se você puder fazer essas coisas aí depois que assiste o vídeo, durante o vídeo, e eu sempre procuro responder todos os comentários, né, de alguma maneira, então podem ficar à vontade aí, é um canal também de comunicação, não instantâneo, mas enfim. Bom, em relação ao coordenador pedagógico e à comunidade escolar, né? Uma das coisas que eu aprendi muito em relação à coordenação foi assim, né? Às vezes o coordenador entra e sai e ninguém nem sabe quem era ele, né? E isso me ocorreu uma certa vez quando eu entrei numa escola como coordenador, que eu tinha pouquíssimas aulas naquela escola, tinha um vínculo acho que de 4 aulas só. E aí acabei que entrando na coordenação da escola, muita gente não me conhecia, inclusive muitos professores não me conheciam porque a gente não se encontrava. Era uma escola bem grande e a comunidade demorou muito para entender quem era eu, né? Mas eu cometi um erro grave, eu não me apresentei, né? Então, uma das coisas que eu sugiro para todos os coordenadores, sejam eles novatos ou se entraram, né, e não fizeram isso, eu acho que vale a pena dar uma revisada nesse procedimento, que é se apresentar para a comunidade, né? Se apresentar para os pais, principalmente, e para os alunos, né? Se for alunos, eu digo de todas as idades, né? Então, se você é coordenador, né, do ensino fundamental, um, dois, médio, você passa de sala em sala. Depois eu passei a fazer isso sempre, dizendo quem você é, dizendo um pouquinho, assim, de forma um pouco simples e sucinta, mas dizendo o que que você faz na escola, qual é o seu papel lá, para as pessoas saberem isso, né? Na educação infantil também, você precisa entrar. É claro que as crianças não vão entender exatamente o que que é um coordenador pedagógico, essas coisas, mas você pode, de uma forma lúdica, entrar, conversar com eles um pouquinho, né? Dizer que você vai estar ali, que para ajudar a professora, enfim, para estar apoiando na aprendizagem deles, enfim, né? De alguma maneira, porque é importante que você seja reconhecido, né? E o que eu vou falar no vídeo, no último vídeo que eu me propus aqui na série, é sobre a valorização profissional. Mas eu antecipo aqui que talvez um pouco essa valorização a gente mesmo, né, às vezes acaba que não se colocando. É claro que o apoio do diretor nessa apresentação é fundamental, né? As comunidades escolares ainda têm muito hábito, vamos dizer assim, né, cultural, de procurar o diretor para tudo, às vezes até para resolver coisas banais, né, muitas vezes, inclusive. E muitas vezes o coordenador atende essa comunidade, porque o diretor ou não está lá, ou está ocupado com alguma outra coisa, e ele quer falar com alguém da gestão, a secretaria acaba que chamando o coordenador, por exemplo, e esse coordenador atende também coisas que não são da atuação dele, mas o que eu queria dizer assim, às vezes essa família, essa mãe, esse pai, enfim, conversou com esse coordenador por algum assunto e ela nem sabe quem é exatamente a pessoa que ela está conversando e o que faz na escola, né? Então, assim, é importantíssimo se apresentar nas reuniões, né? Na primeira reunião de pais do ano, acho que todo ano, mesmo que a comunidade já conheça você, é importante subir lá, né, nas reuniões, né, e se apresentar e principalmente dizer qual é o seu papel de forma sucinta dentro da escola, para que eles entendam e comecem a criar uma ideia de que, ó, dependendo do que eu quero falar, é com o coordenador, é com o diretor, é na secretaria, enfim.
né? Eu acho que são coisas de extrema importância. Então, é um primeiro passo. É claro que isso ainda é pouco, né? Então, o que eu vejo aqui é que no dia a dia, toda vez que você vai fazer um atendimento, conversar com um aluno, você pode deixar claro para essas pessoas, né, de uma forma tranquila, vamos dizer assim, o que que você faz lá, que você está lá para cuidar do processo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que essa é a grande questão do coordenador pedagógico, né? E isso é importante saber. Então, a lição, a criança não está aprendendo, foi muito mal na prova, enfim, né? Nas avaliações. A mãe foi lá porque a professora deu uma tarefa que é esquisita, que não condiz, ou não entendeu o que que significa aquilo, enfim. Nesses assuntos, o coordenador precisa intervir, né? Por que que eu estou falando isso? Porque não é incomum, né, o coordenador ficar muitas vezes, né, sendo designado quase que automaticamente para cuidar, por exemplo, de indisciplina de aluno, né? E quando a gente fala de indisciplina, é claro que a indisciplina tem algum grau de relação, muitas vezes, com a didática e com o planejamento do professor e com o conteúdo que ele está trabalhando. Porém, nem sempre é assim, né? Então, você só vai perceber e intervir em questões disciplinares nesse sentido se você perceber que é recorrente numa determinada classe, com vários alunos, não é? Enfim, aí né, você pode começar a levantar uma hipótese de que o professor está com dificuldade de colocar o conteúdo dele em prática, né, com as metodologias que ele está usando, ou se ele não tem uma metodologia adequada, ou se ele não tem metodologia, com certeza isso vai gerar problema de indisciplina e, consequentemente, a não aprendizagem. E isso precisa, sim, de uma intervenção, obviamente, do coordenador pedagógico. O que eu estou falando que não é papel é aquela disciplina assim, o menino xingou a professora, o menino saiu na porrada com o outro lá dentro, cuspiu não sei aonde, jogou papelzinho, quebrou o vidro. Isso não é problema, a priori, do coordenador pedagógico, tá? Isso são questões disciplinares, precisam, né, via de regra, estarem previstas dentro do regimento da escola, né? Porque se não tiver prevista no regimento da escola também, qualquer tipo de sanção em relação a esses alunos é ilegal. Então, são coisas administrativas, isso vai ter que ir para o diretor resolver, e dependendo da gravidade da situação, nem ele pode resolver, na verdade, né? Tem que ser o conselho de escola para resolver, muitas vezes, né? Muitas vezes, questões disciplinares. Por exemplo, para dar uma sanção, mesmo prevista no regimento, para o aluno, vou suspender esse aluno um dia, né? O diretor não tem esse poder legalmente, ele precisa do conselho de escola para dar esse aval. E eu sei que vocês devem estar falando, nossa, né? Mas eu já vi tanta coisa, eu já vi até inspetor de aluno suspender aluno, né? O que é absurdo, né? Então isso não pode acontecer. Mas assim, voltando aqui para a gente não perder o foco, o coordenador não tem que cuidar desse tipo de coisa, a menos que isso seja um problema pedagógico, tá certo? Então, é importante ter claro isso, e é importante que os professores, e principalmente, né, nas escolas que tenha inspetor de aluno ou algum outro tipo de cargo aí que seja equivalente, que cuida dos alunos, vamos dizer assim, quando eles estão circulando fora das salas de aula, que também essa pessoa saiba disso, porque muitas vezes essas pessoas é que levam até o coordenador para ele resolver o problema, né? E outra coisa também, né? Tem que ser feito um trabalho bem feito com os professores, e aí sim o coordenador pode fazer esse trabalho em relação às questões, né, as chamadas habilidades socioemocionais e tudo mais, porque senão, né, dependendo do estado, né, emocional, tanto de professor quanto de aluno, qualquer coisinha vai ser motivo para botar o moleque para fora, para achar que está sendo indisciplina e às vezes nem é. Então, fazer um trabalho preventivo, pedagógico, em relação à disciplina ou indisciplina, isso sim, né? Mas quando ocorre um fato em si, né? Aí já não. Então essa é uma questão importante. Então reforçar esse assunto, né? Com as famílias também, né? Então atender as famílias e chamar as famílias, não esperar vir a família na escola, né? Você olha lá o rendimento dos meninos, né? Dos alunos, no final do bimestre, ou então nas conversas com os professores nas reuniões pedagógicas, e o professor fala, a Maria não está indo bem, né? A Maria, eu dei uma atividade, dei duas, dei três. Então, você, coordenador, você pode sim chamar essa criança ou adolescente,
conversar, ver se você saca alguma coisa ali, ver se precisa de algum encaminhamento diferenciado. Junto com a professora, você vai conversando sobre isso. E se achar por bem, você pode chamar a família. Então, você não precisa esperar a família vir lá para falar de questões pedagógicas. Né, você precisa também chamar e convocar essa família quando for necessário para discutir aprendizagem. E aí eu vejo uma outra questão, o professor coordenador, ele precisa estar trazendo para as famílias, né, tópicos que ajudem a família na educação e no favorecimento às aprendizagens escolares. Como assim, né? Proporcionando, dizendo para eles em relação a procedimentos, comportamentos, questão de regras, né? As famílias muitas vezes têm dificuldade de regra. Eu sei que às vezes isso não adianta muito, mas eu entendo que seria papel da escola e do coordenador pedagógico fazer esse tipo de orientação que vai, em alguma medida, corroborar para a aprendizagem da criança. Então, orientar a família, por exemplo, para ela colocar horários, colocar uma rotina fora de escola para que essa criança estude e tal, enfim, coisas desse tipo, né? Explicar, né, para as famílias quando elas têm dificuldade sobre os conteúdos que estão sendo apresentados. Na verdade, nas reuniões de pais, os professores precisam fazer isso, né? Num primeiro momento, não é papel, né? O professor precisa, em alguma medida, dar um panorama ali e os casos mais vamos dizer assim, mais delicados em relação à dificuldade de aprendizagem, que a criança não está indo bem, obviamente precisa de uma conversa, né? E a gente sempre, eu pelo menos, sempre sugiro que essas conversas sejam separadas, não sejam nas reuniões de pais, né? Reunião de pais é para falar de modo geral, para falar do que foi proposto, né? De orientações, vamos dizer, gerais. Eu vejo que problemas pontuais precisa se chamar a família. E muitas vezes quem tem que falar com essa família é o professor, não é o coordenador. Então, o coordenador ele pode e deve mediar essa conversa do professor com a família, até para, né, para poder colaborar em alguma medida, para evitar que tenha algum problema né, de discussão de repente entre pais e professor, dar um apoio, né, vamos dizer, moral, ético e profissional para o professor poder estar conversando com essa família. Então, essa mediação é importante e essa mediação ela ocorre em todos os níveis, né? É, o coordenador da educação infantil, talvez ele tenha um papel ainda maior nesse sentido. Porque a educação infantil, não que os outros segmentos não precisem, mas na educação infantil, a gente precisa educar talvez mais os adultos que cuidam das crianças, que são as famílias, vamos dizer assim, né, quando elas não estão na escola, do que propriamente dito as crianças. Né? Então, fazer orientações para essas famílias, né? Os professores podem fazer isso, devem fazer isso, mas o coordenador também pode fazer isso. Então, por exemplo, na reunião de pais geral, é, vai lá na sala, conversa um pouquinho com a professora, ela dá ali as diretrizes do que foi feito na sala de aula, né? E depois o coordenador pode estar fazendo uma espécie de uma palestra ou trazendo alguém para uma conversa sobre comportamento, educação, enfim. Ele escolhe temas, né? Ele pode estar falando. O pedagogo tem propriedade para falar, né? Se a gente estudar determinado assunto, que é uma demanda da sua escola, não precisa ser para todos os pais, pode ser para os pais de uma ou de duas classes, por exemplo, pais de crianças do berçário, né, até o berçário 1, berçário 2, por exemplo, eles vão ter uma demanda quando você vai falar nos cuidados que ele tem que ter fora da escola com a criança. Você pode falar de alimentação, uma série de coisas, né? Se for uma criança de quinto ano, já é outra demanda completamente diferente. Então, mas essa atuação do coordenador frente às famílias, ela é fundamental, sempre deixando muito claro, né, trazendo e tratando sempre temas que estão diretamente relacionados com o ensino e aprendizagem, para deixar claro para as famílias qual é o seu papel. Então, quando a família precisar saber sobre isso, que é a função central da escola, por isso que eu falo que o coordenador é a alma da escola, no sentido de ser a pessoa que lida com o que é, de fato, a proposta de uma escola, que é uma questão pedagógica, né? Como eu já disse em outros vídeos, a questão administrativa, ela está ao dispor e para favorecer o trabalho pedagógico, né? Ela não é uma coisa que determina, ela está a favor do. Então, o que o pedagógico demanda, o administrativo tem que procurar fazer para poder o pedagógico caminhar, né, no seu processo, tá bom? Então,
Eu acho que, assim, de modo geral, e sucintamente, né, não foi tão sucinto aí assim, mas enfim, o papel do coordenador perante a comunidade é esse, é deixar bem claro qual é a sua função, tratar individualmente, tratar em reuniões, não tratar de disciplina e deixar claro quem ele é na escola e o que ele faz na escola, tá bom? E isso também, né, conversar, né, muitas vezes com as crianças, com os adolescentes, enfim, dependendo do nível da escola, é uma conversa fundamental, mas sempre, né, voltada à aprendizagem. É claro, muitas vezes a dificuldade na aprendizagem, né, quando você chama um aluno ali para conversar, você vai perceber que existem problemas além, né, que não são cognitivos, na verdade, muitas vezes relacionados a questões afetivas e tudo mais. E aí você vai precisar fazer, então, os encaminhamentos. Você pode chamar a família no primeiro momento, e propor ali dentro do sistema, né, educacional aí da sua cidade, do lugar que você mora, quais são os serviços disponíveis ali que podem contribuir com aquela criança e com aquela família para melhorar a aprendizagem dela, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo e até mais.